Catarina Guedes nasceu em Salvador, Bahia. Formada em jornalismo. Depois de passar por diversas mídias impressas e eletrônicas, como repórter ou editora, dedicou-se à assessoria de comunicação com ênfase na agricultura e nos assuntos ligados ao campo, sendo sócia-diretora da Agripress. Isadora, sua camisola La Perla e a BR, pela editora Calango, é o seu primeiro trabalho literário voltado para o público jovem e adulto. O jornalismo estava comigo dentro de casa, como você falou. Eu sempre fui encantada pelo trabalho que o meu pai fazia. A minha mãe também trabalhava com comunicação, embora a sua formação seja em história. Mas, assim, além de eu ter sido iniciada muito precocemente nos livros, assim, meu sonho era aprender a ler para poder ler por minha própria conta. E eu morava com os meus avós e dispunha de uma estante, de uma prateleira, assim, repleta de livros, de títulos, desde a literatura, né, infanto-juvenil, Monteiro Lobato, os clássicos brasileiros, como os clássicos universais mesmo. Então, assim, e eu muito cedo comecei a explorar aquele mundo dos livros. O meu pai era jornalista, Pancho Gomes, e ele, muito cedo, ele estimulou isso em mim. Além daquela paixão, né, de filha mesmo pelo pai, ele também, assim, de uma maneira muito sagaz, ele me iniciou em alguns termos da profissão. Por exemplo, me lembro de a gente viajando de ônibus de Salvador para Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, e ele me dizendo, me explicando o que era um lead. É uma palavra que eu nunca tinha visto, não fazia parte do meu repertório. E o lead é o primeiro parágrafo de uma matéria jornalística. E ele explicava assim, que havia 6 perguntas: quem, o que, como, onde, quando, por quê. E ele usava como exemplo a frase: o rato roeu a roupa do rei de Roma, para me dizer quais eram as palavras mais importantes, quem era mais... E se o rato tivesse roído a roupa do rei de Roma? Bom, era o rei de Roma, então o rei de Roma era mais importante, né? Não o rato, mas se fosse o Mickey que roeu a roupa do rei de Roma. E, enfim, ele ia brincando com isso, como se brincaria com uma menina de 6, 7 anos de idade, né? E assim foi surgindo, foi um caminho muito natural. Eu já gostava muito de escrever, já gostava muito de ler. Sempre fui encantada. Quando me perguntavam o que você vai ser quando crescer, jornalista e escritora. O tempo me levou, né, a vida me levou primeiro para o jornalismo. E eu passei por uma série de televisões aqui em Salvador, passei pelo rádio, fiz, né, na época era Rádio Cidade com Mário Kertz, adorei trabalhar em rádio. E correio, enfim, passei pelas mídias tradicionais aqui, Tribuna da Bahia, até que eu decidi. E essa foi mais uma influência do velho, assim, porque eu não tive muito para onde correr, porque ele também era apaixonado pelo campo, né? Era assessor de comunicação da Embrapa e fez muita coisa ligada nessa área rural. E eu, por um acaso, acabei gostando também, né? E em 2007 eu criei minha empresa, que é uma empresa de assessoria de comunicação para o agronegócio. Mas, assim, a história com a literatura, até tomar coragem, eu tinha algumas coisas que eu já fazia em casa. O meu primeiro livro surgiu bem assim. Eu publicava fascículos, né, digamos assim, eram capítulos que eram já fechados em si mesmo dessa história, dessa personagem que é a Isadora, que é uma jornalista que está chegando aos 40 anos, e ela um dia ela resolve partir numa aventura, ela tem uma decepção, ela passa por uma situação estanque, pega o carro e cai na estrada, com o detalhe de que ela dirige muito mal e que ela é completamente desorientada. E nessa que ela teve uma decepção amorosa e também uma decepção profissional, ela vai conhecendo pessoas e ao longo desse trajeto, que são completamente descabidas dentro de um mundo que ela vivia, porque ela era uma urbanoide, uma mulher quase fútil, né, absolutamente metropolitana, e ela vai fazer coisas do tipo, primeiro, sei lá, frequentar banheiros de beira de estrada, de posto de gasolina, né, comer cuscuz com ovo na parada da BR, se hospedar onde desce, sem saber, sem nenhum compromisso com ninguém, sem mapa, sem GPS. Principalmente, assim, esse era o objetivo, era viajar
sem ter a quem dar a satisfação. Olha, quando eu estou triste, é sempre Fernando Pessoa, embora seja verso e não são versos que eu faça. Mas, assim, eu acho que o Flaubert, Balzac, Edgar Allan Poe, porque eu sou absolutamente apaixonada, Machado de Assis, uma série, Proust, são muitos, os russos, né, todos eles, os que eu tive acesso, o Tolstói, o Dostoiévski, enfim, eu acho que são aqueles que são icônicos, né? Eu acho que todo mundo que gosta de literatura recorre a eles. Eu não tenho como não falar dos Beats, porque com certeza On the Road é uma influência. Foi um livro que eu adorei, muita gente diz, eu não consegui terminar de ler aquele livro. Eu adoro On the Road, nas minúcias dele, dos personagens, de tudo, dos locais. Há uma descrição, assim, o livro ele também descreve paisagens, ele não tem um compromisso como On the Road tem que ser, estamos em Frisco, passamos por... Né? Você não tem tanto o que pode... Os marcos geográficos, assim, a quilometragem é meio uma abstração, né? Homens, principalmente, reclamam, mas, poxa, mas ela precisava pegar essa estrada se ela estava indo aqui. Tipo, ela precisa passar por Lençóis para ir para Juazeiro? Não, ela não precisa, eu coloquei ela para fazer. Mas eu acho que, eu não sei, algumas pessoas elas têm essa necessidade de viajar. Eu digo que viajar é a melhor coisa que o dinheiro pode comprar, realmente é uma experiência de viagem. Às vezes o distanciamento ele não precisa necessariamente ser na estrada. Mas às vezes é preciso se afastar mesmo. Essa viagem interior é mais complicada às vezes do que a viagem da BR, né? Mas eu acho que é importante. Eu acho que essa idade dela é bem interessante, porque é justamente aquela idade que a gente vê, bom, o caminho à frente lá, do para-brisa além, agora é menor do que no retrovisor. Então é um ponto de virada. Aqui eu tenho que decidir, eu vou ficar ou vou partir, né? Eu fico ou vou, como aquela música lá do punk perguntava. Então, eu acho que de uma certa maneira a gente realiza no personagem muito do que a gente gostaria de fazer. E eu estou fazendo isso aqui, é uma confissão mesmo. Mas eu acho que todo mundo um dia já sentiu vontade de jogar tudo pro alto. Eu vou esperar ganhar uma Mega Sena para eu chutar a cadeira, para eu dar tchau pro chefe, sabe? E sumir um ano sabático. Enfim, é mais ou menos isso, assim. Eu sou muito econômica, às vezes, com as palavras. Eu sou uma mulher de frases curtas, né? Pelo menos isso é o que as pessoas identificam logo no texto. Eu nunca fui de períodos longos, eu gosto de muitos pontos, enfim, porque eu também sou muito pragmática, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sou de palavra mesmo, e eu gosto de brincar com elas, eu gosto de trocadilhos. Acho que a ironia faz parte, né, de alguma maneira, de mim mesma, então ela tá aí dessa forma. Eu também nunca fui muito de... Assim, eu estou aprendendo agora, sabe? Eu estou chegando agora e, de uma certa maneira, agora convivendo com muitos escritores, porque fazer esse livro não passou por uma regra, ou alguém que me dissesse, aquele mestre que me dissesse, você vai escrever assim, assado, você primeiro tem que fazer. Eu não sabia, ela estava saindo de um ponto e eu não sabia exatamente onde ela ia chegar. E nesse ponto eu não fui prática. Porque algumas pessoas podem desenhar, eu vou fazer uma storyline aqui, ela vai sair daqui, vai acontecer tal coisa e vai chegar a tal ponto. Né? Hoje eu tenho uma ideia mais ou menos de como vai acabar, porque esse é o primeiro volume. No segundo ela está avançando pelo interior do estado, né? E a minha ideia é que no terceiro ela chega ao Brasil Central e vá parar no Peru de Fusca, mas pode ser que não seja no Peru. Mas isso é o seu desejo. É. Não quer dizer que isso na prática vai acontecer, porque o personagem pode driblar você. Sim. O personagem no meio do caminho pode descobrir o grande amor da vida. Muito provavelmente. E tudo que você projetou
ele deixe de existir, né? Agora mesmo, nesse momento dessa entrevista, eu tô com um impasse, eu tô com um problema, que eu tô com ela presa de negociadora numa greve de caminhoneiros. Então, assim, eu já botei 1000 situações, ela sempre termina em roubada e eu preciso tirar ela dali. E eu ainda estou vendo como eu vou fazer isso aí. Mas eu acho que isso também tem influência forte do jornalismo, essa coisa das frases curtas, do sujeito verbo predicado, sabe? De contar a história. E embora eu goste muito de Proust, mas assim, eu sou o avesso de qualquer proustianismo, se existisse essa palavra, né? Me dá um pouco de ânsia demorar, por mais que a gente fique lá se deliciando, em 20 páginas para ele acordar, 40 páginas para aquela Madeleine cair no chá de tilha da tia não sei quem. Mas assim, realmente eu preciso de um pouco mais de agilidade. Eu sou do tipo que às vezes até no telefone estou conversando com um amigos escritores daqui, e que eles, sabe, ficam realmente traçando cenários, descrevendo. Lindo, uma delícia. Meu amigo, fala editado, pelo amor de Deus. E aí, sim, mas aconteceu o quê mesmo, né? Eu sou ansiosa. Quando eu comecei a escrever, isso foi no início dos anos 2000. Então, eu me lembro até que o país estava tinha uma cena até que eu tirei do livro, mas assim, uma inscrição no elevador, assim, estamos em uma crise energética. E o país ficou muito tempo sem ter uma crise energética, aquilo já estava guardado lá há tanto tempo, não fazia mais muito sentido. E recentemente tivemos uma, né? Estamos vivendo uma, assim, hoje faria sentido de novo. Mas há mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a escrever. Então eu tinha acabado de fazer 30 anos, hoje olhando para trás, uma menina de 30 anos, não uma balzaquiana. É muito complicado a gente escrever em primeira pessoa e não derramar uma carga muito grande, né, de nós mesmos autores, né, no personagem. Então, assim, eu até brinco, eu digo assim, que tem situações que eu jamais faria no livro, né? Tem coisas que ela faz que eu realmente nunca fiz ou jamais faria. E às vezes eu brinco, eu digo, não, vou colocar uma inscrição, assim, gente, qualquer semelhança é mera coincidência. O próximo livro que eu fizer, eu vou ser um homem, ou vou escrever em terceira pessoa, ou em segunda pessoa, no que for. Mas assim, até para tirar, né, desisadorizar, né? Eu estou em Isadora, a Isadora está em mim e está em muitas pessoas, porque assim, engraçado que um retorno que eu tive em maior quantidade, assim, que foi mais expressivo para mim, foi o retorno dos homens que leram o texto, mais do que as mulheres. Sabe, assim, tem alguns depoimentos, até foram pessoas que me mandaram, amigos que me mandaram por e-mail, e eu pedi autorização, eu coloquei, pelo menos 2 tem aí nesse livro. E realmente, tipo, os meninos também leem Isadora, e também, e assim, eu tenho um primo que comprou não sei quantos porque queria presentear as namoradas, as pretensas namoradas, ele é um adolescente, né, para entender melhor as mulheres, ele dizia. E até porque chegava com um repertório que era totalmente desconhecido para eles, né? A primeira pergunta é, mas o que é La Perla mesmo? Mas o que enfim. Enfim, eu fiz um pouquinho de aulas de amenidades para vocês, de futilidade, digamos assim. Mas essa é uma característica que é bem dela, ela é uma consumista de moda, ela é uma consumista de lugares, de moda de uma maneira geral, né? De arte, de tudo, mas ela com o tempo, ela diz que até os cartões de crédito começam a estranhar, porque agora ela só consome combustível, né? Agora ela paga pedágio todo dia, né? Aí ela diz, desde que eu estou pagando pedágio diariamente, então as referências dela temporais começaram a mudar também, né? O romance é a própria viagem. E é uma viagem que está me deixando cada dia mais apaixonada, assim. Eu acho que na verdade eu tenho 41 agora, né? E eu cheguei a um ponto, eu cheguei nessa bifurcação da estrada, em que a minha empresa já tem 10 anos, eu já trabalho porque assim, sair do jornalismo, de um lado do balcão, para a assessoria de imprensa, já me demandou toda uma série de questionamentos e de preparação, enfim, justamente porque eu me via num momento ali de bifurcação. E hoje eu sinto que também, pela idade, por tudo, e por ter tido a coragem, primeiro, de publicar,
porque escrever eu já escrevia. Publicar é uma outra história. A sensação de a primeira pessoa, quando eu publiquei primeiro como e-book, né? E alguém me dizia assim, eu estou lendo o seu livro. Eu li seu livro é uma coisa, estou lendo o seu livro, eu me sentia absolutamente despida. E era extremamente desconfortável, porque não era despida para alguém especial, eu estava sendo despida pelo médico, pelo clínico. E assim, isso nunca é muito, né, tranquilo. Então, primeiro você dá a cara a tapa e colocar um texto seu para ser julgado, para estar na rua, já não é mais nem seu, né? Isso é muito difícil. E hoje, muito embora, eu não posso dizer assim, hoje eu vou deixar tudo e vou ser escritora. Talvez até quisesse fazer isso. Mas assim, eu sinto que nesse momento eu preciso também dar uma olhada no mapa, tomar algumas decisões, né? Eu preciso ter alguma direção. E as coisas estão ficando mais claras agora, mas o fato é que eu acho que uma vez que você coloca o pé lá, é muito difícil, se você foi tipo, picado lá pela mosquinha, enfim, muito difícil você recuar. Eu acho que esse é um caminho agora. E assim, eu digo isso muito sem pretensão, assim, sabe? Eu acho que você se derrama ali, talvez algumas pessoas gostem mesmo de fazer uma escolha bem detalhada de palavras e de sinônimos, você está escrevendo ali o dicionário do lado, vai procurando. Eu tinha uma certa dificuldade no início, e hoje eu percebo até que isso era por conta mesmo da imaturidade, eu era meio reticente às revisões, a voltar naquela frase, a refazer. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer. Porque eu acreditava que aquele foi o meu momento, naquele momento em que eu vinha num fluxo de consciência, eu escrevi daquela forma, né? Então, mexer muito naquilo seria falsear, seria... Hoje eu sei que não, hoje eu me demoro muito mais e volto sempre a um parágrafo. E assim, agora, quando o livro está ali meio empacado no lugar e eu volto, eu deixo ele descansando um tempo, volto a ele, e eu, nossa, isso aqui estava ruim demais, eu já mexo. Eu acho que isso revela que eu estou começando a me tornar uma escritora, né? Assim, que eu não era de fato. Eu fiz o laboratório, eu peguei um caminhão. Eu viajei na boleia de um caminhão, com o motorista e a família, uma parte da família dele nesse caminhão. E a gente passou, comeu na estrada. Olha, ver a estrada de cima, embora assim, eu poderia pegar, o certo seria eu pegar meu carrinho, ir para a estrada e fazer um longo trecho, mas corria o risco de eu não voltar. Então, assim, não era uma boa ideia, né? Então eu fui com um caminhoneiro para um pouco ser uma caminhoneira também. Não acho que seja necessário o laboratório. Poderia escrever um livro sobre, sei lá, que se passasse na Lua, assim, necessariamente ir lá. Mas foi interessante, foi muito bom mesmo. Foi um momento em que eu escrevi assim, com muito afinco, sabe? As ideias vieram, as palavras vieram, assim. Não precisa necessariamente ser isso, mas me ajuda muito quando eu tenho um fato, um marco, alguma coisa, né, que impacte de fato e que me empolgue, assim. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada, todos os dias eu acordo às 5h30 da manhã e vou escrever e tal. Então, às vezes, quando acontecem coisas assim, o texto sai mais fluentemente. Mas assim, na minha profissão eu tive a oportunidade primeiro de viajar muito, de todas as maneiras possíveis, de aviãozinho, que cabem 2, 4 pessoas no máximo, e voando baixo, né? De carro, várias vezes, de ônibus, enfim. E caminhão, essa foi a primeira vez que eu fiz de caminhão. Então assim, estar num trator gigantesco não é novidade para mim. Agora, estar ali com um caminhoneiro que eu nunca tinha visto na vida, né? Parar para tomar café da manhã com eles lá na Chapada Diamantina, parar para ir no banheiro do posto, eu nunca tinha feito isso, assim. Então, às vezes, eu acho que, não que eu precisasse, porque eu já fiz isso milhares de vezes viajando para o interior, fui criada no interior,
Mas eu acho que naquele contexto foi bom. Foi bem interessante mesmo. Eu acho que isso é interessante. Quando você bota o caso no mato, você tem que ir lá e você vai ficar feio se eu não fizer. Então, assim, né? Você que nem aquele filme que saiu agora, 20 anos depois. Não, eu estou terminando o segundo livro e eu acho que eu preciso. É uma prestação de contas com o personagem, principalmente. Eu não estou me comprometendo muito com datas, com prazos. Até andei dizendo uns prazos aí, mas depois eu vi que não é bem assim que a coisa funciona. Até peço desculpas, né? Mas, assim, eu me comprometo com a personagem para terminar essa história. Né? E muita vontade de terminar mesmo. Assim, consigo, embora eu não tenha traçado a linha, né, da jornada dela de uma forma tão objetiva, mas eu vejo o final dessa história. Os meandros, não. Eu sei que muita coisa vai acontecer e ela vai me pegar de surpresa várias vezes, enfim, não adianta eu planejar muito as coisas, mas assim, eu sei onde ela vai chegar. A princípio, eu sei onde ela vai chegar. Quando eu lancei, porque foi tudo muito rápido, assim, entre lançar o e-book, ele chegou a ficar, num período, ele ficou... ele era o terceiro mais baixado, né, da Amazon naquela semana. Então, assim, teve uma procura muito grande, e daí eu recebi o convite da editora da Calango, né? Então, até isso tudo acontecer, isso se deu em 4 meses, mais ou menos. Que essa é a segunda edição, né? As edições são pequenas, claro, elas são sob demanda. Não estou falando de não vendi milhares de livros, não. Uma pena, mas não foi. Mas tudo mudou, assim, foi realmente revolucionário na minha vida. Inclusive a minha vida diária. Tipo, hoje em dia, o que faz parte da minha agenda ir para os lançamentos dos amigos? Eu fiz uma nova turma de amigos, assim, inclusive de escritores que estão aí na rua com as mesmas dúvidas que eu, e alguns já com bastante estrada, alguns muito bons, inclusive, aqui na Bahia, aqui na cena baiana mesmo. E a gente está sempre em contato, está sempre falando, e a gente, um prestigia o lançamento do outro, mas também sabe onde é que a gente está agora, está fazendo o quê? Estou trabalhando no próximo romance, estou escrevendo um conto, estou fazendo um poema. Mudou bastante, assim, eu brinco que hoje em dia, parte do meu lazer, inclusive, que a princípio seria trabalho, mas eu me divirto tanto e sou tão empolgada com isso, que parte disso é estar mesmo, né, nesse grupo de escritores que me ensina muito. E aqui eu devo satisfações mesmo, sabe? Assim, às vezes eu sinto que eu sou devedora disso mesmo. Porque a escolha por uma trilogia, no início ela foi meio arbitrária. Eu pensei assim, bom, eu consigo dividir isso aqui em 3 livros. Até porque eu não estava sabendo bem a hora de parar o primeiro. Porque como era uma coisa que eu estava escrevendo, tinha 10 anos que eu estava escrevendo o primeiro, assim, um capítulo daqui, outro 6 meses depois, enfim. Eu precisava colocar alguns desafios para mim mesma. E aí dizer, não, esse livro parou aqui, não é fim, é a ser continuado. Então, eu recebo muitos e-mails de pessoas até que eu não conheço, que eu conheci numa apresentação, numa mesa, ou de pessoas que ouviam a rádio onde eu dei entrevista e aí perguntam, sim, mas afinal, pedem amizade no Facebook, afinal de contas, eu estou esperando o segundo. Então, assim, eu tenho um compromisso agora eu tenho os queridos feitores, né, me cobrando que eu bote meu trabalho adiante, né? Porque eles querem saber onde é que ela vai parar. Ok, obrigado. Obrigada, Cláudio. A Assembleia Literatura conversou hoje com Catarina Guedes, jornalista e escritora. Até o próximo programa.